Alto Paraíso, a Agartha brasileira. Em todos os tempos da história da humanidade, as sociedades e as civilizações têm perseguido o conceito da Terra Central, do Império do Meio, do umbigo do mundo. Ora, aquilo que à primeira vista poderia soar como um excesso de vaidade e de autocentralismo, pode facilmente revelar uma conotação mais profunda sobre uma busca sistemática pelo universal e pelo equilíbrio, cultuando a diversidade e a harmonia em todas as coisas, ou seja, o famoso caminho do meio, propugnado por tantas religiões e filosofias. Esta função também costuma ser descrita como o lugar em que a Terra toca o céu, coisa que supera a sua dimensão geográfica para fazer alusões astrológicas, telúricas e espirituais. Soa evidente que a primeira característica dessas civilizações ocorre em função da sua centralidade geográfica, administrando política e culturalmente todos os quadrantes ou direções, tal como ficaram caracterizadas nos casos de Teotihuacan mexicana e da Tiwanaku andina, e ainda melhor, no mais recente Império das Quatro Direções andino, o Tahuantinsuyo dos povos incas. Não obstante, esta é apenas a marca exterior dessas sociedades. Analisando a sua organização interna, vemos que todos os aspectos da cultura detinham essa espécie de simetria, equilíbrio e universalismo. A transversalidade e o ecumenismo sonhado por tantos pesquisadores modernos eram ali uma realidade plena. Muitos são os nomes que têm recebido essas terras do meio ao longo dos tempos, definindo as sociedades de caráter tradicional, não raros sob uma conotação de paraíso ou pelo menos almejando buscar uma terra prometida. Essas não primam, com efeito, por valorizar centros litorâneos, antes aspirando por interiorizar-se numa analogia perfeita com a ideia de centro e interior humano, isto é, de alma. A fim de organizar um horizonte mais amplo de possibilidades, inclusive com extensão internacional, recebendo influências múltiplas e irradiando por esta razão sínteses notáveis. É comum que estes centros sejam organizados em locais relativamente elevados, como planaltos e altiplanos, como uma forma a mais de buscar uma condição ideal em termos climáticos e também obter um certo padrão de segurança e estabilidade cultural, incluindo uma dada seleção espiritual entre os seus habitantes, novos ou antigos. Como na lenda egípcia da colina primordial, alusiva a todos os elementos de equilíbrio criador, como a alma, a hierarquia, os planaltos. Surge, então, a imagem de mesetas e chapadas célebres, como a famosa Acrópole de Atenas e o surpreendente Monte Alban, do México, centros elevados, literalmente falando, fundadores da cultura superior. Um dos conceitos mais desenvolvidos em torno deste tema gira em torno da terra de Agartha, dita o Grande Esplendor, Império do Sol. Algo semelhante existe em relação à mítica Shambhala, origem de seres divinos e ensinamentos superiores para a humanidade. Grandes pensadores têm se debruçado em torno do tema, contando-se entre os modernos expoentes os nomes do Marquês de Saint-Yves-d'Alvedre, o viajante Ferdinando Ossendowski e o tradicionalista René Guénon, podendo-se também citar o sábio Serge Reynaud de La Ferrière e, sobre análogo a Shambhala, pintor místico Nicolas Roerich. Profundos são os mistérios da terra sagrada, da terra das origens, da terra do centro. As lendas falam até mesmo que a Agartha
ou Shambhala, é a residência do rei do mundo, exaltado personagem, identificado às vezes a Sanat Kumara ou a Melquisedeque. O que representa isto? Significa que em torno dessas figuras se organizou toda uma cultura superior. Uma das formas de ver o conceito de Agartha é como uma assembleia de grandes sábios, capaz de irradiar a sua sabedoria para a sociedade circundante. Naturalmente, o tema evoca a imagem da grande fraternidade branca e do círculo dos apóstolos. A presença da cadeira vazia de Agartha, existente na tábua redonda da antiga Camelot, e também em certas sociedades e ordens secretas, sinaliza esta presença misteriosa que faz a sua aparição física na fundação dos tempos, legando ao mundo as diretrizes da futura civilização. Cabe ressaltar, neste caso, que as terras de centro estão invariavelmente relacionadas às terras das origens, às fundações áureas, à recriação do mundo ou da humanidade. Porque, de fato, elas se destinam a criar um novo Adão, um novo modelo de humanidade, pela outorga dos novos dons trazidos pela evolução humana, sob a revelação divina e a orientação superior dos mestres. Comumente, estas civilizações sagradas estão relacionadas às chamadas raças raízes, sociedades regidas ao nível da alma e em contato direto com os mestres superiores. O Brasil começou a se tornar um país agartino no momento em que trasladou a sua capital federal para os amplos interiores do seu território. O tema da Terra Central está no coração da ciência da geosofia ou da geografia sagrada. Existem diferentes formas de centralismo geográfico, como são o planetário, o hemisférico, o geodésico, o geopolítico, etc. O efeito mais característico tem sido realmente aquele geológico, e por esta razão se confunde o tema com os subterrâneos da Terra, quando na verdade se refere antes às regiões centrais, ou mediterrâneas, e elevadas dos continentes. Não raro, essas terras prometidas são buscadas através de uma migração dirigida, servindo como uma sementeira de luz para a fundação de uma nova civilização, berçário para a difusão de novas virtudes e conquistas espirituais. No alto destes sagrados platôs se realizam então as novas alianças entre Deus e a humanidade, tendo por mediador as altas hierarquias espirituais. Agartha tem a missão especial de promover a organização de uma idade de ouro, abrindo através disso a nova raça raiz, através da colaboração entre os 3 centros planetários de consciência: a humanidade, a hierarquia e a divindade. Reza a tradição nahua que a quinta era solar, ou quinta raça raiz, foi aberta em Teotihuacan através de uma assembleia de deuses ou de iniciados, reabrindo assim as verdadeiras escolas iniciáticas, razão pela qual esta cidade passou a se chamar lugar onde os homens viram deuses. A profecia nahua sobre a chegada dos deuses planetários, os Chohans, na abertura da sexta era em 2012, seguramente evocam a nova grande assembleia agartina, a fim de consensualizar as novas metas de evolução e reorganizar o governo espiritual do mundo, em prol da criação de uma nova humanidade ou raça raiz, para assim renovar o planeta. Marcos característicos destes locais fundadores é a presença de ícones mostrados com frequência na forma de estatuária, testemunhando a intenção de oferecer modelos e referências novas à humanidade, seja de caráter humano e sobretudo espiritual, já que a educação popular sobre a realidade das hierarquias orientadoras está na base mesma da ascensão cultural nos rumos da Idade de Ouro da civilização. A colocação da capital federal no Planalto Central
apresenta um poderoso estímulo agartino de surgimento de uma verdadeira cultura espiritual na região. Isso tem acontecido desde o início, pela criação de centros de luz poderosos, como é o Vale do Amanhecer, nas redondezas de Brasília, uma verdadeira cidade ritualística e ecumênica, onde são realizados continuamente trabalhos espirituais envolvendo verdadeiras multidões. Assim como outros grupos que se aninharam nas redondezas, pretendendo muitas vezes depurar as energias da capital federal, marcando tudo isto a natureza da região com uma inegável aura mística. Ora, este fato veio, na verdade, reforçar várias profecias que envolvem a região, o Brasil, a América do Sul e as Américas em geral, difundidas pelos meios teosóficos, religiosos e outros. Tudo se resume, pois, na questão da nova terra e do novo céu, da nova era e da nova raça. Informações confiáveis atestam que a projeção terrena da nova era incide diretamente sobre o território brasileiro. E as doutrinas teosóficas asseveram que a nova raça raiz se desdobrará sobre as Américas, cabendo acrescentar que a raça anterior também terminaria ali, culminando tudo na América do Sul ou no próprio Brasil. Este caráter terminal ou de transição corresponde à sétima sub-raça, na qual se destaca naturalmente o trabalho da geografia sagrada, razão pela qual este conhecimento tem sido fértil no país. Vários sábios europeus e asiáticos têm se dirigido para a América do Sul com o propósito de fomentar a transição racial e preparar a humanidade futura. Da mesma forma, importantes escolas nacionais têm surgido, tendo esta questão entre os seus eixos principais de atuação. Naturalmente, considerando que o Brasil está mais a oriente que outros países das Américas, as novas energias começarão a se manifestar sobre o seu território. Esta será, pois, a nova Terra do Sol, da luz espiritual para o mundo, a pátria de um novo evangelho que harmoniza céu e terra. É certo que a nova era começa nestes tempos, e mais exatas ainda são as datações dos maias e dos náhuas antigos sobre a sexta era solar em 2012, que é a única data referida por uma grande tradição antiga. Essas datas possuem uma grande importância renovadora da humanidade, abrindo uma nova civilização e demandando a organização de novas instituições para veicular valores e energias renovadas no plano da humanidade e mesmo das hierarquias espirituais e da própria divindade, segundo os antigos maias náhuas. A fundação das Américas e o aniversário de Brasília estão aliados com o calendário maia. Ademais, o Brasil também está sincronizado com os ciclos milenares do calendário cronocrator, dentro dos quais se mudam as capitais do país dentre as suas regiões a cada 200 anos, para formar as bases socioculturais da raça futura. Alto Paraíso se destaca na região como o ponto mais alto e belo da Chapada dos Veadeiros, cercada pelas maiores belezas naturais da região, não sendo casual o nome da localidade. A pequena cidade já adquire a fama internacional e reconhecimento nacional, sendo alvo de muitos projetos culturais e até civilizatórios. De rica e intensa história, pese a sua relativamente recente ocupação, a cidade se prepara para sediar um grande centro nacional de luz, quiçá o primeiro de muitos que virão, centralizando uma noozona sagrada, base para a noosfera, ou esfera de mente superior, representando por tudo isto a verdadeira Agartha brasileira. Uma vez consumada a missão da nova Agartha, as antigas Agarthas também são revitalizadas por ressonância, promovendo-se assim a difusão da luz por toda a orbe terrestre. Por isto, a Idade de Ouro sempre se dissemina em toda parte.